colocou na tela o primeiro tema do debate das feras desta segunda-feira. Faltam 3 rodadas. Quem vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Faltam 3 rodadas. Quem vai pro acesso? Quem vai para a Série A do Campeonato Nacional? Eu quero a classificação da Série B. Coritiba empatou 61 pontos. Chapecoense empatou 58. Remo empatou 58. Quarto Atlético Paranaense com 56. Único time da parte de cima da tabela que venceu na rodada. Único time. Só o Atlético Paranaense venceu o Goiás até o momento, né? Coritiba empatou, Chapecoense e Remo empataram. Criciúma empatou, tem 55. Goiás perdeu, tem 55. E o Novo Horizontino joga hoje com 55. Então, da parte de cima da tabela, né? Quem jogou, a única equipe que venceu na rodada foi o Atlético Paranaense. Eu pedi também à nossa produção que fizesse um levantamento com os últimos jogos das equipes aí da parte de cima. Coloca os últimos jogos do Coritiba, que tem 61 pontos. Pega o Paysandu fora, Peia, Coritiba chega a 64. Pega o Atlético em casa, Peia, chega a 67. E pega o Amazonas, Peia, chega a 70. Coritiba, para mim, será o campeão brasileiro. Uma sequência facílima, de muita facilidade. Põe a sequência da Chapecoense. Chapecoense e América Mineiro em casa, para mim ganha. Volta Redonda e Chapecoense fora, e depois Chapecoense e Atlético. Depois da entrevista do Adson Batista aqui semana passada, acho que a gente pode computar aqui 3 pontos para a equipe da Chapecoense, né? Então, essa é a sequência da Chapecoense. Remo, terceiro colocado. Novo Horizontino, fora de casa. Avaí, fora de casa. E o Goiás em casa. Rapaz, eu acho que aquele negócio de porteiro tá voltando, viu? Tô achando que aquele negócio de porteiro... Sei não, hein, Remo? Cuidado, Remo. Eu quero que o Remo suba. Mas ontem, sei não, hein? Ontem deu uma falada lá de espanhol. Cavalinho Paraguai, sei não, hein? Quarto colocado, o Atlético Paranaense. Pega o Volta Redonda em casa, pega a Ferroviária fora e pega o América Mineiro. Senhores, uma vaga também é do Atlético Paranaense. Eu falei há um mês atrás, vocês não se lembram disso aqui não, né? Quando eu acerto aqui, vocês não reconhecem, não me abraçam. Agora, quando eu erro, é só pau aqui no Thiago Menezes, né? Beleza, eu aguento. Quinto colocado nesse momento é o time do Novo Horizontino, Criciúma, né? Obrigado aí, Giovana. Pega o Atlético em casa, próxima rodada. Acho que a gente pode computar 3 pontos também para a equipe do Criciúma, né? Depois ele pega o Botafogo em casa e fecha com o Cuiabá fora de casa. Tabela do Criciúma também muito boa, viu, gente? Tabela do Goiás. Olha a tabela esmeraldina aí. Pega o Cuiabá fora. Cuiabá já não tem nenhum tipo de previsão, nada. Não disputa nada no campeonato. O Goiás tem todas as condições de vencer o jogo. Pega o Novo Horizontino em casa. O Goiás pra mim é favorito e pega o Remo fora. Se o Goiás precisar do resultado, Remo, rodou. Rodou, viu, Remo? Rodou. Se o Goiás precisar, rodou. Rodou com vaga e tudo. Sexto colocado, a equipe do Novo Horizontino. Põe na tela também do canal do YouTube pra gente fechar aqui a projeção. Sétimo, né? O time do Novo Horizontino ainda tem 4 jogos. Pega o América Mineiro fora. Transmissão hoje do Futebol das Feras. Pega o Novo Horizontino, pega o Remo em casa. Pega o Goiás fora. Encerra diante do CRB, lá em São Paulo. Essa é a sequência. Volta o G6 na tela. Matheus Carvalho, quero começar com você aqui. 3 rodadas para quase todas as equipes do acesso, 4 rodadas para o Grêmio Novo Horizontino. Como ficou essa divisão de forças para você, Matheus? Quem vai subir depois da rodada e principalmente depois que a gente apresentou os jogos finais de cada equipe? Fala comigo! Alô, Matheus Carvalho, boa tarde, fala fera! Boa tarde, Thiago, boa tarde aos companheiros de trabalho, boa tarde também para nossa audiência da Rádio Band News. Cara, para mim, Curitiba campeão, o Atlético Paranaense não será campeão porque não dá tempo, porque também ganhará todos os jogos. Chapecoense, devido aos adversários, para mim subiu. Aquele empate de ontem, cara, deu uma força gigantesca para a equipe da Chapecoense. Então, Chapecoense também, pra mim, já subiu. E a última vaga, pra mim, ela será decidida na última rodada entre Remo e Goiás. Não acredito na equipe do Novo Horizontino. Pra mim, Novo Horizontino vai perder tudo aí, ó. Os jogos aí, todos. Time horroroso, ruim, mentiroso. Não vai ganhar nenhum jogo dessas partidas aí. Aí tem o Criciúma, né? O Criciúma vai patinar pra alguém aí. Pode colocar o Criciúma novamente, por favor? Atlético Goianiense. Atlético. Botafogo em casa e Cuiabá fora. Pra mim esse jogo contra o Cuiabá.
O Cuiabá ganha da equipe do Criciúma. O Botafogo é um time que empata demais, então é uma tendência de empate. E o Atlético, o Criciúma ganha. Então é isso. Dentro da situação de pontuação, o Goiás para mim vai ganhar esses 2 próximos jogos. E aí ficará o Remo pela frente. Jogaço. Podem preparar que para mim a grande final será o jogo do Remo contra o Goiás. Se quiser que eu antecipe também esse jogo, eu posso antecipar. Não, segura. Semana que vem você fala. 1h16 agora. Segura que eu quero que o pessoal morra aqui de curiosidade. Meus amigos, atenção, vai deixando o teu like, hein? Vai deixando o teu like. A nossa meta hoje, 500 likes, a gente não bateu nem 100. Vai deixando o teu like. Daqui a pouco as primeiras participações. Sim. Só uma dica rapidinho. Hoje eu conversei com o N, lá do Legado Azulino, torcedor do Remo. Ele tá me xingando aqui até agora. Ah, é? Ixi, Maria. Meu Deus do céu. Atenção, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors, da Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano, com aquele atendimento sensacional. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na maravilhosa Autovia. Laje Santa Inês, pergunte a quem já fez. 3246-7200. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Venha para a fantástica Center Pisos. Elo Forte Uniformes, enviamos para todos os estados. Precisando de uniformes para a tua empresa, para a tua escola? 629-8165-0131. Tem também o Instagram, @Elo Forte Uniformes. E da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Experimente o sabor imbatível do Danove Restaurante. Alô, Alain Gabriel. Não tem nada demais nessa Série B mesmo, não. Equipes como os Assas. Rafael Castro, Goiás, time como os Aço. Todas as equipes são, Rafael, com exceção do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é a grande equipe dessa Série B. O Atlético Paranaense, sim, tem um timaço. As outras equipes todas são comuns. Remo comum, Chapecoense comum, né? O time do Coritiba comum, bem treinado, mas comum. Novo Horizontino comum, Criciúma comum. É um campeonato de comuns, fera. É um campeonato de comuns. Anderson Guedes Rodrigues, melhores times são os de Goiás. KKKKKK. Brenner William. Morenão, Kevin Viveiros arrebentou. Danilo Dias tinha avisado. O programa de vocês é top. Ciro Augusto, Coritiba, Chapecoense, Goiás e Remo sobem. Jardel Leão, acho que a imprensa goiana é a mais iludida do Brasil. Um abraço pro Esron Gabriel, Thiago Danilo acertou, hein? Armando Duarte, semana passada ele estava falando que o Remo joga o melhor futebol da Série B. E hoje está falando que o Remo vai perder a final pro Goiás, que ganhou 3 dos últimos 15 jogos, que salário fácil. Ô, Armando, vocês ganharam ontem da Chapecoense? Tá? Tira o GC que essa vai pros shorts aqui, você me irritou. Vou falar aqui, tira o GC, essa vai pros shorts, hein? Atenção, gente, ontem era pro Remo ter vencido o jogo. Transmitimos aqui a partida, torcemos muito pro Remo, vestimos a camisa remista, porque eu quero que o Remo suba com o Goiás. O que aconteceu? Pipocou. Venci o jogo até o finalzinho da partida, eis que o Remo faz o quê? Pipoca. Eu acho que ainda não é desesperador. Acho que não é, mas tem que tomar cuidado. Porque senão daqui a pouco o porteiro volta. E se o porteiro voltar, se o Remo não subir, mesmo amando esse povo remista, esse povo paraense, eu vou ter que cantar a musiquinha que eu compus. Aquela musiquinha maravilhosa. Porteiro, repeat, porteiro. Eu vou cantar a musiquinha do porteiro. Cuidado com... Eu falei, eu avisei. Não subiu ainda. Ontem, o empate foi péssimo para a equipe remista, viu? Péssimo. Estádio lotado, festa... O povo tacando chinela no campo, copo, não ganhou o jogo. Se não ganha os próximos jogos da sequência pesada, Avaí fora de casa e Novo Horizontino fora de casa, o porteiro vai voltar. Cuidado com o porteiro, gente. Cuidado com o Leão Paraguaio. Só tô avisando aqui, na boa, na amizade, mas cuidado, viu? Muito cuidado, senão eu canto a musiquinha. 1h19 agora, vem pra cá, Maestro Tim, volta o GC na tela do YouTube, vai deixando o teu like você de casa, hein? Ô Tim, que rodada maluca, mais uma rodada maluca. Cara, o Goiás tá tão assim de sacanagem com a gente, esses jogadores. Sacanagem, os caras querem acabar com a gente. Todo mundo do G4 até o momento tropeçou. Seria uma rodada assim, perfeita pro Goiás. Aí o que o Goiás faz? Perde em casa. O único time do G4 que venceu o Goiás, que foi o Atlético Paranaense. É o tipo de jogo, meu amigo, que você não negocia ponto. O empate já seria péssimo, agora a derrota foi desastrosa. Qual que é a tua análise aí, Tim? Faltando 3 rodadas, quem vai pra Série A
do Campeonato Brasileiro. Chega pra cá, fala comigo, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão, um forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos Matheus Carvalho, pro meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê, trago um abraço do meu irmão Rogério pra você, seu fã, gosta muito de você, Dedê. Ele falou, ó, o Dedê foi o único que acertou, e parabéns, você realmente foi o único que acertou nesse jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense. Um abraço pra Giovana, pro Moisés Vinícius, pra todos os amigos aqui da Band News, da Fera do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, né? Que rodada maluca não, que campeonato maluco, né, cara? Que campeonato equilibrado, realmente um final de semana, eu até vejo diferente. No início da rodada, o único que perdeu que estava no G4 foi o Goiás, né? Porque Coritiba empatou, Chape e o Remo empataram e o Atlético Paranaense com a vitória, estava fora, entrou no G4. Mesmo que seja momentaneamente, até porque tem um jogo do Novo Horizontino hoje. Novo Horizontino, começando por aí, Thiago, é um time que eu já acreditei mais. Deu uma sequência não tão fácil assim, tem a possibilidade hoje de voltar para o G4, caso consiga vencer a equipe do América Mineiro fora de casa, mas eu vejo que mais uma vez o Novo Horizontino está perdendo força na reta final, como foi em 2023, como foi em 2024. E aí, falando do G4, para mim 3 vagas já estão definidas. Coritiba, para mim está definido, com mais uma vitória ele vai estar na Série A. A Chapecoense, nós falamos a semana passada aqui, né, independente do resultado contra o Remo, até pela sequência de jogos que ela tem, ela vai estar na Série A e ainda conseguiu um empate heróico ontem, no último lance do jogo, conseguiu empatar com a equipe do Remo. O Atlético Paranaense, pela qualidade, pela força, pelo elenco que tem, pela vitória que conquistou no último sábado, nesse confronto direto com o Goiás, e a sequência de jogos que ele tem pela frente, também vai o Atlético Paranaense, na minha visão. E aí que entra a briga. Aí que deixa todo mundo maluco, né? Porque esse tropeço do Remo ontem, da maneira que foi, o último minuto, ali deixa o Remo numa situação um pouco mais complicada. Por quê? Porque tem 2 jogos fora de casa, na sequência, Novo Horizontino e Avaí, depois fecha contra o Goiás em casa. O Remo é um time que perde pouco, é um dos times que menos perdeu aí na competição. Então, só que nesse momento precisa de pelo menos 2 vitórias, né? O Goiás, com esse tropeço, para mim, precisa das 3 vitórias para voltar para a Série A, só que tem um Criciúma ainda brigando. O Criciúma que oscilou, né, um pouquinho nessa última reta final aí, perdeu pro Goiás, empatou nessa última rodada, mas tem uma sequência de todos, para mim a sequência é mais tranquila a equipe do Criciúma. Pega um Atlético Goianiense, que a gente já viu que tá em modo de férias, né, já ligou ali o modo férias, o Atlético Goianiense. Depois Botafogo, 2 jogos em casa na sequência, então isso pode ajudar muito a equipe do Criciúma, e aí vai chegar na última rodada diante da equipe do Cuiabá com essa possibilidade de voltar ao acesso. E a gente faz matemática aqui, cálculo daqui, cálculo dali, Thiagão, e a possibilidade de terminar 3 times com 64 pontos para brigar pela 4ª colocação, ela é grande. E aí eu coloco o Remo, se o Remo conseguir 2 vitórias, ele faz 64. Se o Goiás conseguir 3 vitórias, ele faz 64. Se o Criciúma conseguir 3 vitórias, ele também faz 64. E nesse momento, a questão do número de vitórias, né? Criciúma tem 15, terminaria com 18. Goiás tem 15, terminaria com 18. E o Remo tem 15. Se ele fizer mais 2 vitórias, termina com 17 vitórias. O Remo estaria fora se acontecer isso, terminar os 3 com 64, aí vai Goiás e Criciúma brigar no saldo de gol. Então é uma situação muito complicada. Só que o Goiás não tá passando para nós a confiança que ele vai conseguir ir, né? Que ele não tá passando isso, porque nesses confrontos diretos ele tá perdendo mais que ganhando. E em casa, perdeu o Chapecoense em casa, perdeu o Atlético Paranaense, conseguiu aquela vitória histórica diante do Criciúma, mas não tá jogando o que a gente esperava dele, que ele deveria estar jogando nessa reta final. Então deixa essa situação do asterístico aí. Eu vejo que a sequência mais fácil é a do Criciúma. E por isso, nesse momento, vai lá mexer de novo aí. Volta o Criciúma. Mas não tem como cravar não, Thiagão. Eu cravaria as 3 que eu falei. Coritiba, Chape e também o Atlético Paranaense. Essa 4ª eu tô colocando o Criciúma aí pela sequência que ele tem. 1h24 agora, preciso do teu like, gente. Vamos bater aqui 200 likes a qualquer momento, então faça a sua parte e deixe o teu like agora, viu? Debate das Feras, oferecimento Engelabor, segurança do trabalho é com o timaço da Engelabor. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Grupo Moreira, produtos naturais e suplementação, com 15% de desconto para você, toda segunda-feira. Na Vésia Renault, aproveite na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E também Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita, em todos os momentos com aquele atendimento sensacional. Gente, ligue agora e conheça 3576-3646. 3576-3646. Venha para a nossa Eurodiesel.
Mensagens pelo canal do YouTube. Vai deixando o like. Quem quiser também, mande superchat, viu? Mesmo que você fale coisas aí que a gente não gosta, quando você paga, a gente lê e concorda. Então, vai mandando aí, abençoa a nossa obra. Alex Oliveira tá ligado com a gente. Tiago, quero te lembrar que o Avaí vai entregar o jogo. Não vai querer Criciúma ou Chapecoense na Série A. Ô, Alex, aí você se esqueceu de um negócio chamado bala branca, né? Os caras do Avaí, meu amigo, estão precisando de dinheiro mais que a gente. Mais que radialista. Então, assim, vão chegar mala branca sem dó e sem piedade. Sem dó e sem piedade. Eles vão chegar mala branca assim com todo o tesão do mundo. E quando você coloca mala branca, amigo, o olhinho do povo brilha. Ainda mais o povo do Avaí que tá quebrado. Não vai contando com isso não, viu? Jardel Leão também tá ligado com a gente. Moiou para o Goiás. Olha que linguajar feio, moiou. Me respeita, meu amigo. Daqui a pouco você fala que tá brocado. Nossa senhora, pelo amor de Deus, o português é tão bonito. Usem mais o português, parem com esse negócio de gíria. César Leite, Remo, time vagaroso. O Vinícius Renner, Goiás vai ganhar os 3 jogos e provar a sua grandeza. Tomara, Deus te escute. Ó Senhor, escute o nosso amigo, nosso irmão, o Vinícius Renner, pai. Amém, que os anjos do céu digam amém. Fábio Alves, Thiago Seu Messias, o Goiás ganhou do Criciúma e contra o Atlético Paranaense colocar esse péssimo jogador, como que explica? Mas não foi só culpa do Messias também não, fez uma péssima partida, mas o Goiás em si não jogou bem. O Paulo Barbosa também tá ligado com a gente, enfim, vai deixando aí o teu like no canal do YouTube, gente, muito importante, viu? Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade, 3265-3333. Se você busca qualidade, melhores ferramentas e o melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E é claro, dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Moda 5 é o novo queridinho ícone Fashion, na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Omoda, na Avenida T8, no Setor Bueno. Atlanta, contabilidade e confiança que gera resultados. E mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Bater Shop. 1h27, coloca o Danilo Dias aí na tela também do canal do YouTube, o nosso cracaço. O homem avisou que o Viveiro jogava, né? E não jogou, só ele passou raiva na gente. Não sei com quem que eu fiquei mais chateado no final de semana. Quem me passou mais raiva. Esse Viveiro, ô cara bom de bola, hein, gente? Nossa senhora, que rapaz bom de bola. Ou o Messias, deu uma entregada gostosa, bacana. Mas não foi só o Messias, não. Volantada do Goiás também, pelo amor de Deus. E o Moraes, gente, que piada. Oh, meu Deus, nossa senhora. Ai, deixa quieto. Respira, Thiago, respira, cuidado, respira, conta. Danilo Dias, faltam 3 rodadas pro final da Série B. Quem vai subir pra elite do futebol brasileiro? Fala, cracaço, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você. Um mês abençoado também pro maestro, o Carlos Eduardo Tim. Um abraço pro seu irmão Rogério. Obrigado aí pelos cumprimentos e carinho. O Rogério não conheço, mas pessoalmente um dia eu vou querer conhecer ele. Pode deixar. Que gente boa igual irmão. Não, vamos marcar. Um abraço pro Matheus também. Um abraço pra você aí que nos acompanha, aonde que você estiver no nosso país. Muito obrigado pelo carinho e também a audiência dessa frequência 90.7, a Band News FM. Thiago, cada vez mais pra mim vai ficando claro, o G4 vai se desenhando cada vez mais, daqueles times que realmente vão ter na sua reta de chegada forças suficientes mentais, emocionais para conseguir esse acesso. O Coritiba mesmo é um exemplo claro, se tivesse aí mais 4, 5 rodadas, não sei, se calhar, se ele não deixaria de subir, mas brigaria ali pela 3ª e 4ª posição, já vai se tornando desgastante o cansaço, mas tem um elenco muito bom, tem um treinador bacana, tem a melhor defesa do campeonato, um dos piores ataques, depois a gente fala sobre isso, mas vai conseguir para mim o seu acesso, fruto do que construiu ao longo dessa Série B toda, foi um dos times que mais pontuou no primeiro turno ao lado do Goiás, então ele foi muito sólido, então por isso eu creio que o Coritiba já se assegurou ali. A outra vaga, o Eduardo Batista do Criciúma, ele tem que me convencer muito, uma opinião pessoal minha, parece que ele é aquele treinador que chega próximo ao acesso e parece que tem receio de subir, então o Criciúma é incógnita, mas ao mesmo tempo eu vejo o Criciúma brigando por uma dessas vagas ao lado de mais 3 equipes, que é a Chape, o Goiás e o Remo, que eu vejo que vai ficar nisso aí. Visto que o Clube Atlético Paranaense já subiu também para mim, não perde mais nenhum confronto desses que ele ainda tem por jogar, ficariam aí 2 vagas para 4 times, sendo Criciúma, Chape, Goiás e Remo.
Por que que eu coloco a Chape? O América Mineiro, tem muita gente aí acreditando que vai ser um jogo fácil, próxima rodada lá na Arena Condá, mas o América ainda disputa uma zona de rebaixamento, teve uma melhora significativa no retorno com o Valentim, vai complicar muito o jogo hoje contra o Grêmio Novo Horizontino. Depois a Chape visita o Volta Redonda fora, onde no Raulino Oliveira, a equipe do Volta Redonda fez o seu campeonato todo lá, que ainda lhe dá essa margem de permanência, ou ao menos expectativas de permanecer na Série A. Então não são jogos tão acessíveis e ao mesmo tempo contrasta com o que o Criciúma tem, facilidade de enfrentar um Atlético, um Botafogo de Ribeirão, para mim um dos piores times que eu vi nessa Série B, e depois fechando com o Cuiabá, que já não tem mais interesse. Então eu trago o Criciúma para essa briga, tiro o Grêmio do Horizontino, que eu não vejo tendo forças para ganhar do Clube do Remo e muito menos do Goiás, mas eu vejo já 4 times brigando por 2 vagas e infelizmente eu não quero acreditar que Goiás e Remo farão um jogo para uma vaga apenas lá em Belém. Então para isso os dois times têm que andar, os dois times têm que fazer os seus trabalhos para que a Chape escorregue nesses jogos que eu falei, o Criciúma, por esse não acesso do Eduardo Batista, consigamos pôr aí Goiás e Clube do Remo nesse G4. Muito bem, tem superchat chegando aqui, do nosso companheiro, do nosso amigo, grande companheiro, eu perdi o papel dele aqui, gente, que fase a minha, achei de novo. O Márcio, grande Márcio, mandou mensagem aqui, R$2 pra gente, o superchat, dizendo que Remo e Goiás decidirão uma vaga, apenas um dos dois sobe, e ele realmente avisou isso aqui semana passada, né? Então, Remo e Marcinho, Goiás? obrigado. Um dos dois sobe. Eu acho difícil os dois juntos. E tá se desenhando também esse modelo. Mas depende do Goiás, porque se o Goiás tropeça sexta-feira contra o Cuiabá, esquece. Porque da seguinte forma... Pelos confrontos também. O Goiás tem 55 pra pontos. Mim vai ele e o outro. Criciúma. Não tem jeito de fazer 8 pontos, que daria 63. Por conta do confronto direto. 7 ou faz 9. É. Se fizer só 7, é 62. 62 para mim não é possível, não deve subir com 62 pontos, a não ser a que conta muitos nesse momento tá em 64. Não, mas e se os dois vencerem todos os jogos? Mas eles não vencem, mas eles não tem vencem confronto direto. Na última rodada. Um dos dois vai fazer 7. Exatamente. Aí teria que ser o Remo. O Remo fazer 7 pro Goiás ter a possibilidade de subir. O Goiás, subir. tirando o jogo do Remo, ele faz, sei lá, coloque que ele ganha 2 jogos. Ele faz mais 6 pontos, ele tem 55. 61. Ele vai a 61. Com 61 não sobe, e se o Remo fizer 7... 58, né? mas se o Remo fizer 7 pontos, ele faz os 65. Aí ele vai. Ele sobe. Só que aí ele tira 2 do Goiás. Porque só se o empate do Remo não for contra o Goiás. Aí ele pode fazer 7 e subir da mesma forma. Então, assim, são muitas matemáticas nesse momento, quase mas impossível. É difícil os dois irem juntos. Porque assim, gente... Eu, particularmente, eu coloquei um dos dois. Um dos dois. Eu coloquei os 3 que já estão, o Atlético Paranaense, o Curitiba e a Chapecoense. E aí o confronto direto ficará para a última rodada, quem ficará com essa 4ª vaga. Cara, na verdade, não dá, só desculpa, Daniel, não dá para o Remo fazer 7 pontos com um empate que não seja contra o Goiás. Porque se ele empatar contra o Novo Horizontino ou contra o Avaí, automaticamente o Goiás tem que ganhar dele na última. Aí ele só faz 4. Perfeito. Então, assim, é praticamente impossível ir os dois. E assim, ontem, após o empate da Chape, eu falei, nossa, a Chape vai subir. Mas se você for analisar friamente, Thiago, o América Mineiro não é um adversário fácil para se enfrentar agora. Ele ainda tem luta ainda de permanecer na Série B. Mas a Chape é favorita, Danilo. Favorita, tudo certo, joga em casa. A lógica coloca a Chape como favorita. Coloca, mas não é... Esses jogos, Thiago, que tem uma nuance, ele empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa. Então, assim, pode ser que jogar contra o Volta Redonda lá não é uma situação tão fácil assim como se parece. Curitiba foi lá, sofreu. Nos últimos anos está tendo muito tropeços dos times que estão brigando para o G4 contra times que estão lá embaixo. A gente pode pegar 2023. O ABC não tirou só o Vila na última rodada, ele tirou o Guarani também. Quem lembra que o Guarani estava brigando, na penúltima rodada ele venceu o Guarani lá em Campinas. Jogo pesado. Jogo pesado. Lembra do Novo Horizontino no ano passado? O Novo Horizontino tinha a Série A nas mãos. Aí foi perdendo, acabou perdendo pro Goiás aqui na Serrinha na última rodada e ficou fora. Aí o Ceará cresceu ali, o Sport essa rodada cresceu. Ela só foi muito benéfica pro CAP, que depende só dele agora, acabou. Quem que é CAP? O Clube Atlético Paranaense. Ninguém chama o Atlético Paranaense no Brasil de CAP. Chama de Furacão, pelo menos, CAP. O time do Morenão lá. Achei que era título de capitalização. Eu também pensei, falei assim, gente, será que Agora- o Silvio Santos montou mais uma empresa? Pra mim, essa rodada definiu que ele vai, né?